Ah, Jesus é meu Salvador. Eu digo, bom, isso é bonito. Agora, para você acreditar, olha, isso aqui é o corpo do sangue de Cristo e eu estou comendo isso aqui, e meu corpo está virando o corpo de Cristo. Você precisa muito mais fé. Na missa se renova o sacrifício e todos nós estamos participando do sacrifício do Calvário. Este é o sentido da Eucaristia. Agora, se o Cristo está apenas presente ali misteriosamente, sem que o próprio pão e o próprio sangue, o próprio vinho se transformem no seu corpo, no seu sangue, então nós estamos bebendo apenas pão e vinho. E estamos, talvez, participando em espírito do sacrifício, mas não realmente, não carnalmente, não materialmente. Estão entendendo? Nesses dias até um imbecil me escreveu, falou, mas como? Porque a Eucaristia pode ser tão importante assim, se o bom ladrão, né, foi salvo sem confessar nem comungar. Eu digo, como não? A Eucaristia é o sacrifício do Cristo, e o bom ladrão participou dela em modo eminente, ele estava lá sofrendo carnalmente junto com o Cristo. E ele foi salvo por causa disso. Agora, se tem uma coisa que ele nunca fez, é ler a Bíblia. Ele foi salvo com a comunhão, com a Eucaristia, mas sem ler a Bíblia. Então, não adianta querer inverter a coisa, né? Então, a solução dada por Lutero matava realmente a Eucaristia. Ela se transformou numa espécie de Eucaristia por intenção, pela fé. Mais grave ainda foi o que fez Calvino, na Bélgica, né? Calvino desistiu até da consubstanciação e disse, o Cristo está presente em espírito e para a fé. Então, quer dizer, se espírito e para a fé é bom, então você só pode participar do sacrifício em espírito para a fé. Agora, o seu espírito sangra? O seu espírito dói? O seu espírito pode pregar um prego no seu espírito? Não pode. Então, você não está participando da coisa nenhuma, você está apenas pensando, né? E a sua fé consiste apenas em pensar, em acreditar em algo, e não em participar efetivamente do sacrifício do Cristo. E o seu sofrimento? O sofrimento são o sofrimento do Zé Mané qualquer. Não são o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque o seu corpo não é o corpo de Cristo, né? Só a sua fé participa do conteúdo da mensagem de Cristo. E pior, você ainda faz confusão. Pior. Por quê? Você se baseia na Bíblia e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo. Não sabe o que quer dizer logos? Logos é a linguagem, a inteligência. Jesus é a inteligência e o verbo e a palavra de Deus, Pai. É a inteligência de Deus, através da qual Deus cria tudo que existe. E a Bíblia, o que é? A Bíblia é a cópia de um pedacinho. A cópia humana, inspirada, certamente, mas é a cópia de um pedacinho. Tudo que a própria Bíblia diz. Olha, se fosse contar aqui tudo que Jesus fez, não ia acabar o número de livros. Então, isto é a palavra de Deus. Esse conjunto de livros é a palavra de Deus. E isso é a inteligência de Deus, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, que é o Cristo. A Bíblia se refere à palavra de Deus e ela é um pedacinho da palavra de Deus, sem sombra de dúvida. E uma vez que você liquidou a Eucaristia, botou no lugar dela um negócio que você chama de Santa Ceia, que esse negócio acaba sendo apenas simbólico. Por quê? Você não está se transformando carnal e materialmente no Cristo. E esse é que é o ponto importante. Veja, uma boa teoria é aquela que dá conta dos fatos. Se existe um fato altissimamente comprovado e documentado, é o dos milagres eucarísticos. Milhares ou milhões de hóstias que sangram. E, recentemente, aquele médico boliviano, doutor Ricardo Castañón, pegou uma dessas hóstias, levou para vários laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha e no México, para que examinassem, e todos disseram a mesma coisa. Isso aqui é sangue de um paciente que sofreu muito. E pior, estas células estão vivas. Então, agora me explica isso pela consubstanciação, ou pela participação em espírito. Não tem jeito. O que o homem está dizendo é assim, isso aqui é corpo e sangue de Cristo. Daí o sujeito vai dizer, mas isso aí é antropofagia. Fala, não, antropofagia é quando você come o corpo do cidadão, o cidadão desaparece. Cada pedaço que você tirou do corpo dele não volta mais. E nós estamos aqui comendo o corpo, bebendo o sangue do Cristo há milênios, e o corpo está intacto.
Então, isso não é antropofagia, isso é uma outra coisa, né? Existem referências, vamos dizer, anteriores, vamos dizer, antecipações quase caricaturais desse rito em várias tradições. O corpo do pai é retalhado e comido. Mas, bom, coitado do pai. A partir da hora que você comeu o pé dele, ele não tem mais pé. Né? E assim por diante. Então, é claro que a antropofagia é uma caricatura muito parcial da Eucaristia. A Eucaristia é o seguinte, esse aqui é o corpo e o sangue do verbo divino. Quando o verbo divino vai acabar? Nunca, você pode comer o quanto queira. Quer dizer, ele é a raiz de toda a criatividade, e pior, ele é o senhor de toda a matéria, é o criador de toda a matéria. Então ele faz com a matéria o que ele quiser. Ele se transforma no pedaço de matéria que ele deseja. Por exemplo, no batismo de Cristo, não é a abóbada celeste que fala? Você já viu a abóbada celeste falar? Eu já fiz várias perguntas para ela, não me responde nada. Né? Mas no batismo de Cristo, a abóbada celeste fala: esse é o meu filho, pá. Não é isso? Um pedaço, um espinheiro, fala? Não fala, mas não falou com Moisés? Né? A sarça ardente é o espinheiro que pegou fogo. Né? O espinheiro estava pegando fogo e além de pegar fogo, o espinheiro pega fogo e não acaba, continua queimando indefinidamente. E ainda fala. Por que pode fazer isso? Porque não existe matéria fora de Deus, meu Deus do céu. É o que diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, toda a matéria está condicionada à presença de Deus e onde na matéria de Deus não esteja presente de maneira alguma, ela simplesmente não existe. Agora, existem vários modos e graus da presença divina. Existe este modo eminente, que é aquele em que ele mesmo se transforma naquele pedaço, naquele fragmento de matéria, ou antes transforma esse fragmento de matéria na sua pessoa e na sua presença. Ora, para você acreditar que Jesus é meu salvador, né? Eu digo, bom, isso é bonito. Agora, para você acreditar, olha, isso aqui é o corpo de Cristo e eu estou comendo isso aqui, e meu corpo está virando o corpo de Cristo. Você precisa muito mais fé. Né? E esse é o desafio. Por quê? Porque isso é escândalo. Isso para a mente usual, para a mente normal, por assim dizer, é o escândalo do escândalo. Tanto que está na própria Bíblia. Os caras ouvindo Jesus dizer que comei o meu corpo e bebei o meu sangue, dizer, como? Esse cara vai deixar comer o corpo dele? Ele vai continuar falando depois disso? Eles tinham esse escândalo, as pessoas têm até hoje, então preferem dizer, não, eu tenho a fé, o que vai me salvar é a fé que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu digo, então tá bom, então come o corpo e bebe o sangue. Você vai virar no corpo dele e você vai participar do sacrifício material dele e você vai ser salvo por isso, porque participou do sacrifício. É a mesma coisa que dizer, olha, só Jesus se salva, não é só Jesus salva. Só Jesus se salva e ele nos leva junto porque nós somos parte do corpo dele. É simples o negócio, mas que é um escândalo, é. Né? E, quando aparece o nominalismo, a compreensão disso se torna impossível. Você tem que inventar alguma outra explicação. Então sai a explicação simbólica, a explicação metafórica, a explicação pela consubstanciação, etc. E isso continua ao longo dos séculos. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, não é que o protestantismo reduziu a Eucaristia a um memorial. Ele liquidou a Eucaristia e botou outro negócio no lugar. Né? Então, sobrou de tudo que tem o cristianismo, sobrou o quê? A liturgia da palavra, que é o que você vê em todas as igrejas protestantes. Isso sobrou. Sem sombra de dúvida. Isso vale alguma coisa? Claro que vale. Né? Isto pode levar a pessoa à salvação? Fala, bom, nós católicos nós rezamos dia e noite para que eles sejam salvos. Não é isso? De alguma maneira, não sei como também. Aí eu tenho que dizer como o Lutero fala, não sei como, mas a gente reza para que eles sejam salvos. Né? Então, existe alguma inspiração divina nessa coisa? Claro que existe. Né? Eu vejo, por exemplo, o caso do Jacobão, que recebeu, um sapateiro analfabeto, que recebeu a visita de um anjo, e de repente saiu falando grego, não só falando grego, mas ele viu uma planta, ele via, pela forma da planta, ele via o nome grego ou latino da planta. Né? Um negócio absolutamente assombroso. Então, bom, uma presença divina, sem dúvida, tinha ali. E assim por diante. Agora,
o fato central de tudo isso são os milagres eucarísticos. Se não existisse milagre eucarístico, não haveria nenhum motivo para você acreditar na eficácia da Eucaristia. Porque se aquilo não é corpo e sangue, bom, eu comendo aquilo, eu estou comendo apenas pão e vinho, eu não vou me transformar em nada além de mim mesmo, talvez um pouco mais gordo, né? É isso? Mas sem os milagres eucarísticos, nada disso faria sentido. Só faria sentido metafórico. Só que no metafórico, você está separando de novo o mundo material e o mundo da linguagem. A fé torna-se apenas um modo de dizer. Esse modo de dizer, claro, pode modificar a sua conduta. Você podia ser um ladrão, um cocainômano, você se transforma num bom sujeito. Eu digo, mas materialmente o que isso é? Nada. Materialmente o que mudou? Nada. Mas se você comeu do corpo e bebeu do sangue, o seu corpo já começou a se integrar no corpo místico de Cristo, realmente, materialmente, e você vai ser salvo porque você é parte do corpo de Cristo. Deu para entender? Ora, quando eu escrevi a frase Lutero e Calvino reduziram a Eucaristia a um memorial, apareceu aquele rapaz dizendo, onde já se viu? Eles escreveram que eles eram a favor da presença real do Cristo, etc, etc. Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu não disse que eles pregaram a redução, eu disse que eles fizeram a redução. Se me perguntasse, né, eles fizeram isso proclamando isto, ou foi o resultado acidental que eles nem previram e que, eu diria, claro que foi a segunda hipótese. Mesma coisa, se perguntasse, se eu disser, Karl Marx criou a ditadura da burocracia no Estado Soviético. Daí aparece um comunistinha fiel e diz que nada, olha aqui no texto, está aqui, Karl Marx pregou a extinção do Estado. Esse menino fez a mesma coisa. Quer dizer, só é capaz de comparar o texto com o texto. A complexidade de um processo histórico, onde, às vezes, a imprevidência quase criminosa gera resultados que o sujeito não previu, não parece ser concebível por essa cabeça. Só existe assim, ou ele disse isso, ou ele disse aquilo. Eu falo, mas ele não disse nenhuma coisa nem outra. Foi um terceiro. No caso do Karl Marx, no livro que eu estou escrevendo, A Marcha dos Abismos, eu demonstro ali que Karl Marx estava consciente do predomínio dos intelectuais sobre os proletários. Ele estava consciente, ele sentiu que existia esse problema. Mas ele não podia abdicar do mito da Revolução Proletária. Então o que ele fez? Varreu o problema para baixo do tapete. Passados uns anos, o que aconteceu? Os intelectuais montaram uma baita ditadura e escravizaram o proletariado. Já dava para prever isso nos escritos dele, se tivesse examinado sobre esse aspecto. Do mesmo modo, nos escritos de Lutero e Calvino, eles não pregaram a extinção da Eucaristia, nem muito menos a sua redução memorial. Nada. Mas este veneninho nominalista que estava lá dentro só podia resultar nisso. Então, eles não quiseram ver o problema, ou não viram mesmo. Então, mas que raio de guia espiritual é esse que não vê o que ele mesmo está fazendo? Hã?